Olá, você que me visita, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou a professora Janes e neste vídeo nós iremos estudar as plantas baixas, vistas aéreas e estudo sobre o quadrado. Vamos lá. Esse assunto é muito usado na construção civil e está sempre presente no nosso cotidiano, sabe? Por quê? Porque a nossa relação com o espaço em que habitamos está diretamente ligada ao nosso bem-estar. Aqui na cidade onde moramos, teve um boom imobiliário e vira e mexe você se depara com folhetos de propaganda de apartamentos, casas, enfim, que você se depara com desenhos parecidos com esse daqui, tá? Essa representação dada pela vista aérea de um objeto é chamada de planta baixa, tá? Isso aqui, por exemplo, é a planta baixa de um apartamento, tá? É como se você estivesse vendo esse apartamento ou uma casa sem o telhado, tá? Peguei uma caixinha aqui, ó, de botões. Faz de conta que isso aqui é a casa, tá? E eu tenho uma tampa aqui. Quando eu tiro essa tampa, ou seja, quando eu tiro o telhado dessa caixinha, que no caso aqui é a casa, né? Eu só vou enxergar as paredes da casa, tá? Então é a mesma coisa aqui, como se estivesse tirando o telhado da casa e eu tô vendo apenas as paredes da casa, tá? Então isso aqui se chama planta baixa, tá? E a gente tem uma ideia de como ficaria a disposição dos cômodos dessa casa. Então aqui eu tenho um quarto, aqui eu tenho outro quarto, aqui tenho uma sala de estar e jantar junto, né? Aqui tem um banheiro, aqui a cozinha, tá? Então isso aqui chama-se planta baixa, ok? Muito bem. Vamos ver agora o quadrado. O quadrado é um velho conhecido nosso. Só que eu quero listar aqui as características do quadrado. Bom, todo mundo sabe que o quadrado possui todos os lados com a mesma medida. Por que eu tô falando de quadrado? Porque eu tenho um quadrado aqui, ó. Tá, aqui eu tenho um retângulo. Aqui eu tenho outro retângulo, se eu for cortar, né? Dividir aqui, eu tenho outro retângulo, tá? E isso é importante a gente saber, porque através dessas figuras a gente pode calcular área, pode calcular perímetro. Vamos supor que eu quero fazer um rodapé aqui, quero saber quanto que eu vou gastar, né? De material, de azulejo para colocar aqui no rodapé desse quarto. Então, eu tenho que saber o perímetro, né? O que está em volta desse quarto aqui para saber quanto que eu vou gastar, tá? Então, é importante a gente saber as figuras geométricas para saber calcular direitinho as coisas que a gente precisa. Então, aqui, ó. O quadrado, ele possui todos os lados com a mesma medida. Todos os lados congruentes. Então, eu vou colocar aqui, ó. Quadrado possui os 4 lados com mesma medida, ou seja, medidas, vou colocar entre parênteses, congruentes, ok? O que mais que a gente tem aqui no quadrado? A gente tem 4 ângulos internos iguais a 90 graus, ou seja, 4 ângulos internos retos. 4 ângulos retos internos. O que é ângulo reto, professora? Ângulo reto é igual a 90 graus, ou seja, a soma de todos os ângulos internos aqui
vai ser 90 mais 90 mais 90 mais 90, vai dar 360 graus, tá? O que mais que a gente tem? Lados opostos paralelos, tá? Eles não se encontram nunca. Se eu tivesse aqui, um lado aqui, ó, eles se encontram em algum momento? Não, tá? Então, eles não se encontram nunca. Então, lados opostos paralelos. Tá? Então, essas são características do quadrado. E a gente precisa saber disso aqui, tá bom? Para responder lá direitinho as atividades da semana. Muito bem. Vamos falar agora sobre perímetro. Perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. A gente já fez uma atividade esse ano aqui no Classroom, né, na nossa atividade, sobre perímetro. E vocês, então, já sabem que é só somar todos os lados do polígono, tá? Então, se eu tenho um quadrado, eu vou somar todos os lados do quadrado. Então, vai ficar 6 mais 6 mais 6 mais 6. Ou, melhor dizendo, 4 vezes o 6. Então, o perímetro de um quadrado é 4 vezes a sua medida. Nesse caso, 4 vezes 6 é 24 metros, né? Como as paredes aqui, né, tem 6 metros dessa representação, então eu tenho 24 metros de perímetro. O que isso significa? Se eu pegasse aqui fosse isso aqui de verdade, né, tivesse 6 metros aqui, e eu tivesse andando aqui em volta dessa construção, eu andaria 24 metros, tá? Se eu tivesse uma construção diferente, que não fosse um quadrado, bom, é só também somar todos os lados dessa construção. Então, eu tenho aqui, ó, 10, mais 10, mais 3, mais 3, mais 2, mais 2. Então, o que eu tenho aqui, ó, 3 mais 2 é 5, 3 mais 2 é 5, 5 mais 5 é 10. Então, eu tenho 10 mais 10 mais 10. Então, isso aqui vai dar 30 centímetros. Tá? Também, a mesma coisa que se eu estivesse andando aqui, vai dar 30 centímetros. Tá? Então, perímetro facinho. É só somar as medidas dos lados do polígono que você tem aí. Babinha, né? Vamos lá. Eu tenho um quadrado desenhado numa malha quadriculada, tá? E eu quero ampliar as dimensões desse quadrado. Bom, esse aqui é o meu quadrado número 1, tá? Como é que eu calculo o perímetro desse quadrado? Eu vou somar aqui, ó. Eu tenho 2, então eu tenho 2 aqui também, 2 aqui também e 2 aqui também. 2 mais 2 mais 2 mais 2, ou 4 vezes o 2, que vai dar 8. 8 unidades, que a gente não tá usando nem centímetro, nem metro, nem nada aqui, tá? Então, aqui eu vou colocar unidades, unidades. Agora, eu quero ampliar as dimensões desse quadrado. Eu quero duplicar, tá? Se eu quero duplicar significa multiplicar por 2. Então, todas as dimensões do meu quadrado, eu vou duplicar. Então, vou multiplicar por 2. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, o meu próximo quadrado vai ter 4 quadradinhos de lado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, meu quadrado novo vai ser esse daqui. Muito bem? Qual vai ser, então? Esse é o meu quadrado 2, tá? Qual vai ser o perímetro do meu quadrado 2? Então, agora eu tenho 1, 2, 3, 4 aqui. 4, 4 e 4.
Então, vai ser 4 vezes 4, que vai ser 16 unidades. Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Isso daqui, então, foi o quadrado duplicado. E se eu quiser triplicar? Triplicar o primeiro quadrado. Eu vou multiplicar por 3. Então, 2 vezes 3, né? Porque eu estou multiplicando aqui, ó. 2 vezes 3. Vai dar 6. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, opa. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pintar tudo isso aqui, ó. Uau, que quadradão. Esse aqui vai ser o meu quadrado número 3. E qual vai ser o perímetro desse quadrado 3? Eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 aqui, tenho 6, tenho 6 e tenho 6. 4 vezes 6, porque eu tenho 4 lados iguais a 6. 4 vezes 6 é igual a 24 unidades. Facinho, né, gente? Então, duplicar significa multiplicar por 2. Então, eu vou multiplicar todos os lados aqui por 2. Triplicar, eu vou multiplicar por 3. Então, vou pegar essa medida aqui inicial e eu vou multiplicar por 3. Se fosse quadruplicar, multiplicaria por 4 e assim por diante. Bem tranquilinho de fazer. Vamos para os 3 últimos probleminhas. Um quadrado tem 12 centímetros de lado. Qual o perímetro desse quadrado? Então, eu tenho um quadrado de 12 centímetros de lado. Eu quero saber o perímetro. Então, vai ser 12 mais 12 mais 12 mais 12. Ou 4 vezes 12. Que vai dar 48 o quê? Centímetros. Bem facinho. Então, perímetro de quadrado é só multiplicar por 4 o valor do lado, tá? O perímetro de um quadrado é 32 centímetros. Qual a medida do lado desse quadrado? Então, agora, a gente tem um quadrado cuja soma dessa medida, mais essa medida, mais essa medida, mais essa medida, que são iguais, é igual a 32. Então, ou seja, 4 vezes o lado vai dar 32. 4 vezes quanto dá 32, gente? 4 vezes 8. Então, tá? É só dividir aqui o perímetro por 4. Eu vou ter quanto vale o lado. Beleza? Então, já sei aqui que aqui cada lado mede 8 centímetros. E a última, um terreno quadrado. Sempre desenha, tá? Fica muito mais fácil você entender. Tem 24 metros de lado. Deseja se cercar com 3 voltas de arame farpado. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1 volta, 2 voltas, 3 voltas. Quantos metros de arame farpado serão necessários? Então, olha cá. Primeiro, eu tenho que saber quanto que é uma volta, tá? Então, eu vou 24 mais 24 mais 24 mais 24, que é o nosso perímetro. Então, vai ficar 4 vezes 24, que vai dar 96. O quê? Metros. Esses 96 metros equivalem a uma volta de arame farpado. Só que eu quero dar 3 voltas de arame farpado. Então, eu tenho que multiplicar isso por 3. 3 vezes 6,
18 vai 1. 3 vezes 9, 27. Com 1, 28. 288 metros de arame farpado que eu vou precisar aí para dar as 3 voltas em torno do terreno, ok? Vocês têm aí as atividades do Cidadão PG no formulário, tá? Que não tá nada difícil, tá tudo bem tranquilo de fazer. Olha lá. Questão 1, questão 2, a questão 3 também, que é só completar a frase, a questão 4, que é parecidinha com aquilo que a gente fez aqui de duplicar, triplicar, só que agora aqui eu tenho 3 centímetros ao invés de 2 unidades, tá? E aqui, na questão 6, você tem uma planta baixa e eu quero saber o perímetro da planta baixa toda. Então, você vai ter que somar todos os lados aqui da construção, tá bem? Muito simplesinho de fazer isso aqui. Ah, e tem 3 questões complementares. Essa daqui nós já fizemos lá no começo do ano. Eu repeti, só que com número diferente, tá bem? Só para você lembrar. Espero que tenham gostado do vídeo, tenham entendido a aula, que tá bem facinha, né? Estudem, tirem suas dúvidas comigo durante a semana pelo WhatsApp, tá? Ou com seu professor, se você não for meu aluno, tá? Entre em contato com o seu professor para tirar as dúvidas, tá beleza? Não esqueça de se inscrever aí no canal, dar o seu like para ajudar, tá bem? Muito obrigada, até a próxima. Beijo, fiquem com Deus.